O livro ele é composto por 4 capítulos. O primeiro dele, a missão, a gente vai aos poucos conhecendo os personagens. Primeira coisa que chama atenção é que os personagens não têm nomes próprios. Eles têm apelidos. Então, o comandante, normalmente ele vai ser chamado ou de comandante ou pelo apelido dele, que é Sem Medo. O comissário é chamado de comissário por todos, exceto pela noiva dele e pelo Sem Medo, que chamam ele pelo nome de verdade, que é João. E dos personagens da guerrilha, ele é o único que realmente tem um nome. Aí nós temos o chefe de operações, o Teoria, que é um professor, e assim por diante. Cada um vai ter um apelido em relação assim, à personalidade dele ou à história. E aos pouquinhos a gente vai descobrir por que isso. Então, em A Missão, a gente encontra esse grupo de guerrilheiros. Eles estão andando pelo Mayombe, que é uma enorme floresta angolana, e eles descobrem que existe um centro de trabalho colonialista, então, dos portugueses. E eles ficam assim, se perguntando o que eles devem fazer com isso. O primeiro impulso de alguns deles é, vamos matar todo mundo, mesmo que sejam angolanos como a gente, mas eles estão apoiando os portugueses. Mas o comandante fala, não, vamos só tomar do local, porque não é assim que se resolvem as coisas. A gente está querendo ganhar o apoio da população e não afugentar deles. Então eles vão, atacam o lugar, rendem todo mundo, deixam o único português no lugar fugir, assim, para passar da notícia de que eles estão lá atacando. E todos aqueles trabalhadores, eles não fazem mal. Na verdade, eles começam a conversar. Os trabalhadores, eles ficam meio desconfiados, assim, mas quando eles percebem que no grupo dos guerrilheiros tem um cabinda, eles se sentem mais confortáveis porque é alguém da mesma tribo que eles. E aqui a gente já tem esse comecinho de discussão do tribalismo, que é as pessoas começarem a se entender ou criarem rixas umas com as outras, dependendo da tribo que a outra pessoa pertencer. Então, eles começam a conversar, passar ideias marxistas de, olha, vocês estão sendo escravizados praticamente, vocês trabalham um monte e o patrão de vocês recebe quase todo o dinheiro. Então, aos poucos, eles vão conseguindo a confiança desses trabalhadores e ganham um pouco o apoio deles, pelo menos eles não fogem, nem nada. Então, eles falam, olha, vocês têm que participar dessa revolução, aqui a gente vai devolver tudo que pertence a vocês, relógios, joias, roupas, instrumentos de trabalho para vocês trabalharem e conseguirem dinheiro para vocês, não para os portugueses. Só que eles percebem que o dinheiro de um dos funcionários foi roubado. E os funcionários falam, não, deixa, era pouca coisa e fica por isso mesmo. Só que o comandante, ele fica possesso, que não. A gente tenta ajudar eles e eles vão sair falando por aí que a gente roubou eles. Tipo, isso vai deixar o nosso movimento com o nome bem sujo. Mas, enquanto eles não resolviam isso, eles prepararam uma emboscada para os portugueses, que eles sabiam que os portugueses iam atrás deles, achando que eles tinham ido por algum caminho. Então, eles fizeram uma emboscada, conseguiram matar alguns dos portugueses nisso e seguindo o caminho deles até a base. E no meio desse processo, eles descobriram que o dinheiro foi roubado por um dos guerrilheiros. Então, daí prenderam esse guerrilheiro, começou a ter uma alta discussão se ele deveria ser morto ou não por traição. No final, o comandante falou, não, vamos só prender ele mesmo, não podemos ser tão rígidos assim. E o comissário fala, ok, então vamos pegar esse dinheiro e levar de volta para os trabalhadores. O comandante fica, não, eu acho que não é bom, a gente vai ficar com soldados a menos nesse período, é muito perigoso, a gente já tem poucos guerrilheiros, mas o comissário, ele insiste, ele, não, temos que fazer do que é direito. Então ele junta com outras pessoas, vão lá e devolvem aquele direito para os trabalhadores. Os trabalhadores, eles ficam assim, nossa, obrigado, gostamos da atitude de vocês, mas pode ficar com o dinheiro mesmo, fica para o movimento, vocês estão precisando. Então eles voltam, o comandante acha engraçado, né, olha, todo esse trabalho para a gente acabar ficando com o dinheiro mesmo. Mas futuramente isso vai ter um reflexo muito bom, porque aqueles trabalhadores vão lembrar dessa ação deles.
E também, durante essa discussão entre o comandante e o comissário, se deveria ser entregue ou não o dinheiro, a gente percebe que o governo deles, o comando daqueles guerrilheiros, era dividido entre 3 pessoas. O comandante, que tem a voz maior, o comissário, que ele toma essas decisões políticas, e o chefe de operações. E a gente percebe que tem assim uma rixa entre o comissário e o chefe de operações. Chefe de operações porque ele quer subir para cargo de comissário, então ele vai sempre apoiar o comandante, não importa a opinião do comandante, vai apoiar mais ainda se ele vê que a opinião do comissário é contrária. Então, essa é uma primeira vista que nós temos desse grupo. Mas, como eu falei, não é tão superficial assim. Aos poucos os personagens vão pondo sua voz. E o primeiro personagem a pôr da voz é o Teoria. No comecinho do capítulo, o Teoria está andando, ele cai de joelhos nas pedras, ele machuca feio a perna, assim, mas ele, mesmo com dor, mesmo sangrando, ele quer continuar nessa missão, não voltar para a base. E a gente vai depois entender o porquê. Então, agora eu vou ler para vocês quando ele se fala: eu, Teoria, sou um narrador. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da minha mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em 2 grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. Criança ainda, queria ser branco, para que os brancos me não chamassem negro. Homem, queria ser negro, para que os negros não me odiassem. Onde estou eu, então? E Manuela, como poderia ela situar-se na vida de alguém perseguido pelo problema da escolha, do sim ou do não? Fugi dela, sim, fugi dela, porque ela estava a mais na minha vida. A minha vida é o esforço de mostrar a uns e a outros que há sempre lugar para o talvez. Como a gente pode ver, Teoria é um mestiço, entre branco e uma negra. E isso vai perseguir ele a vida toda, porque ele sempre vai se sentir como que devendo algo para a população. Então, por ele ser filho de um branco, ele se sente menos negro do que os outros, e nesse movimento ele sente que ele tem que colaborar sempre mais. Então, por isso, ele se machuca, ele resolve não voltar para trás na base, ou toda e qualquer missão que precisa de voluntários, mesmo que ele não queira ir, ele se voluntaria. E o Sem Medo percebe isso, percebe que tem uma coisa estranha com ele. Então ele senta para conversar com a Teoria e percebe que o problema do Teoria, assim, a princípio é porque ele tem muito medo. Ele tem medo da guerra, ele tem medo de morrer, ele tem medo de tudo. Medo de ser rejeitado pela população. E o Sem Medo fala, olha, é mais do que isso ainda. Você tem um complexo de raça. Você tem que realmente esquecer isso. Se firma como um indivíduo mesmo. E a gente vai percebendo, como sempre, vai ser reforçado todas as vezes, esse problema do tribalismo. Enquanto tem as rixas entre as tribos, ele também tem essa rixa interior entre ele, por ser um grande talvez. E a gente vai ver que o Sem Medo, apesar do apelido dele, ele tem medo. Mas o maior medo dele é de ter medo perante a morte. Então ele fala, eu não tenho medo assim de morrer, mas eu tenho medo de ter medo antes da minha morte. Então ele quer encarar um dia a morte de cabeça erguida e com toda a coragem. Antes ele tinha um apelido de Esfinge, como ele fala, porque o pessoal não conseguia entender muito bem qual que era dele, ele era sempre meio quieto, e ele ganhou a alcunha de Sem Medo, quando em uma batalha ele foi e enfrentou sozinho um monte de guerrilheiros. Então entrou na linha da frente e foi. Acabou sobrevivendo e ganhou esse apelido e também o título de comandante.